Ok. Então, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença e aqui à comunicação social presente. Eu passo a apresentar a mesa. O José Feliciano Costa, estou aqui na qualidade de presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa e tenho aqui ao meu lado direito e esquerdo, e depois passo a apresentar as pontas. Aqui o Pedro Nunes, que é o nosso responsável pelo ensino particular cooperativo e PSS do Secretariado Nacional da FIMPROF. E aqui Diolinda Martins, Diolinda Fernandes, peço desculpa, do SPGL, que é também responsável por este setor. E depois tenho ali à esquerda Helena Martins, da Função Pública, e a Paula Lemos, que é uma educadora desta instituição, que hoje, enfim, vamos falar mais em pormenor, e depois passo já aqui a palavra aos meus colegas, mas estamos aqui numa situação, eles depois pormenorizarão, mas a situação é complicada e a situação é esta, é que o Ministério da Educação e Ciência, Investigação e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que alegadamente teriam que fazer a inspeção e a fiscalização dos dinheiros públicos que são distribuídos às instituições, não o fizeram. Fizeram essa inspeção, não fizeram essa auditoria, e o que temos aqui é uma situação complicada de uma instituição que continua a receber o financiamento, mas depois não cumpre, enfim, o que tem que cumprir com os seus trabalhadores, nomeadamente a situação é uma situação muito complexa. Estamos a falar aqui da falta de pagamento aos trabalhadores desta instituição, mas depois toda a resposta que esta instituição acaba por, enfim, ter problemas em dar, e o ter problemas em dar é a possibilidade de ter lá estas crianças com todas as implicações que isso tem, nomeadamente das famílias que trabalham. Evidentemente que isso vai ser aqui explicado mais em pormenor, mas de facto é importante dizer também que estes trabalhadores, apesar de tudo isto, estão na instituição a prestar o seu serviço. Estes são trabalhadores, são professores, são educadores, que, como todos os outros do ensino público e do ensino privado, têm que ser respeitados. O Ministério da Educação e este Governo não estão a fazer isso. Há um desrespeito nítido, portanto, isto conhecemos o que é que está a acontecer. Tem um processo também de valorização do estatuto que não acontece no ensino público, mas esta é uma situação específica. É uma situação específica e por isso vai ser explicada, mas a questão aqui que se passa é a mesma. É um governo, de facto, que está a desinvestir na escola. A desinvestir na escola e está a desinvestir nos seus profissionais. E, portanto, é disso que vamos falar hoje. Passo a palavra, penso, com o Pedro, não é? Sim. Portanto, dar aqui uma pequena nota e reforçar um pouco aquilo que o José Costa acabou de referir. Portanto, sendo a rede pública por vezes insuficiente a nível dos jardins de infância, portanto, há necessidade destes protocolos de cooperação a nível de financiamento por parte do Governo, e o que se verifica em certas situações, como é o caso desta instituição, portanto, os dinheiros são transferidos para as instituições, mas depois a utilização é indevida e depois com todas as implicações que já foram referidas, não só a nível dos trabalhadores, depois a prestação do serviço que perde a sua qualidade e depois também em relação a posteriores dívidas que surgem, que é o caso desta instituição, que desde 2024, portanto, tem vindo a desviar dinheiros que são transferidos para a mesma, e os sindicatos, neste caso, têm acompanhado o problema diretamente com os trabalhadores, com o Governo, reuniões com a Câmara Municipal também de Odivelas, mas o resultado tem sido infrutífero e, portanto, chegamos a esta situação em que, neste momento, a instituição está prestes a fechar por determinação da Segurança Social e do Ministério do Trabalho. Passo agora a palavra aqui à minha colega Diolinda, que acompanhou o caso mais perto. Para dizer que esta é uma situação, de acordo com os colegas já referenciaram, que já se arrasta desde 2024, quer o SPGL, quer o Sindicato da Função Pública, que já acompanhamos este processo, processo esse que começou por ser pedido reuniões à direção da instituição. A direção da instituição não nos recebia, tivemos que ir para o Ministério do Trabalho, para a DGERT,
portanto, em reuniões diretas com a direção. A direção aparecia umas vezes, não aparecia outras. Lá, nessa época, resolveu, mas sempre resolveu momentaneamente. Acresce que a situação foi-se arrastando até à presente data, até que os trabalhadores resolveram foi um grito de desespero. Em janeiro fizeram uma greve, tiveram e têm a solidariedade da comunidade educativa, mas entretanto dizer que estas instituições, é importante, têm financiamento público e tendo financiamento público gerido por privados, esse financiamento público não é fiscalizado. Não é fiscalizado, e quem é que tem o poder da fiscalização? De acordo com os estatutos que estão emanados e os artigos emanados nos estatutos das IPSS, é a Segurança Social. A Segurança Social tem o dever de fiscalizar, orientar, pedir auditorias. E acontece que esta situação não é nova nem para a Segurança Social, nem para o Ministério do Trabalho. Não é nova porquê? Porque a direção desta instituição, que não aparece, portanto, aquilo está, peço desculpa pelo termo, em roda livre, são os trabalhadores que estão a segurar a instituição, quase como que uma economia doméstica. Têm conhecimento porque as técnicas que acompanham esta instituição, já desde 2024, que esteve reunidas com, na altura, a colega que era delegada sindical, que foi, felizmente para ela, que foi para o ensino público, e têm conhecimento. Ora, estamos a falar em 2 anos. Em 2 anos que nada foi feito, que não houve fiscalização, que não houve auditoria, que não houve nada. E mais, a Câmara Municipal de Odivelas, na variação da educação, também tem conhecimento porque é que nós estamos aqui a falar na Câmara. Porque o edifício é propriedade da Câmara. Porque, por sua vez, a Câmara diz que não pode fazer obras porque a direção tem dívidas. Tem dívidas à Segurança Social. Como é que questionamos nós como é que é possível a Segurança Social, que dá um valor que é fixado anualmente por despacho, um valor de criança mesmo, um valor para a componente educativa e outro para a componente socioeducativa, que faz, portanto, ao presente ano, 217 €, valor de criança mês, e os vencimentos dos educadores de infância também são pagos na íntegra por estes 2 ministérios em conjunto. Por um protocolo que foi feito, iniciou em 98, com o então governo, e todos os anos é atualizado e quem é que está nessa mesa de negociações que representam as IPSS é a CNIS, neste caso, que estamos a falar de uma IPSS, é a CNIS que negocia, entre aspas, com os diferentes governos. Isto para dizer também que a Segurança Social transfere o financiamento, são milhares de euros, estamos a falar anuais, não é? E mensais também são. Dinheiros que são de todos nós, que estamos aqui, dos milhares de portugueses que trabalham e que contribuem para a Segurança Social, mas que a direção entendeu não fazer o pagamento à Segurança Social, o pagamento devido da parte do empregador, mas os recibos dos trabalhadores apareciam lá ao desconto. E a Segurança Social houve um dia que deu por isso e cortou o financiamento. E então a direção, que ainda é a mesma, fez um acordo de pagamento,
quer a direção, quer a autoridade tributária, as finanças. Significa o quê? Desde 2024 que há um acordo de pagamento, fizeram um acordo, um plano de pagamento com a Segurança Social e com a autoridade tributária. Ou seja, o financiamento devido à MOP, a MOP, que é a instituição, mas depois, ao dia 19, a Segurança Social e a autoridade tributária chega e cativa o valor que acordaram mensalmente. Quer dizer, isto não faz sentido. Como é que estes ministérios dão e tiram? Como é que estão este tempo todo a aguardar que esta instituição chegue a isto? Sabem perfeitamente, se tiram, a instituição não tem viabilidade. É difícil. Mas nós não... portanto, estes dois ministérios têm uma responsabilidade acrescida. E volto a reiterar, e isto não somos nós, SPGL, nem o Sindicato da Função Pública, que dizemos, não, está escrito, está legislado nos estatutos das IPSS. Acresce também que a direção está implicadíssima nisso, porque é que gera uma direção que já se perpetua há muitos anos, é uma direção que neste momento não está devidamente legitimada, porque houve um processo de eleições, de acordo com os estatutos que têm que cumprir, mas não apareceram, ou seja, não houve eleições. Também nestes casos, e também está nos estatutos, peço desculpa, quando assim é, quando não há uma direção, os próprios ministérios podem arranjar, solicitar, intervir com uma comissão provisória, uma comissão de acompanhamento para... Nada foi feito e após a greve que fizemos em conjunto e que estamos em conjunto, vou já ser breve para passar a palavra à camarada Helena, aí é que começaram a acordar. Os ministérios começaram a acordar para o problema e até que tivemos conhecimento, embora nós fazemos parte do processo, não fomos convocados para uma reunião que aconteceu na DGEST não vou dizer nomes, com o diretor regional da DGEST, com as técnicas da Segurança Social, da Unidade Distrital de Lisboa, em que os trabalhadores foram convocados e lhes foi dito que o financiamento ia acabar e que concorressem ao público. Isto de manhã. No período da tarde, convocaram, ou no dia seguinte, mas a Paula poderá esclarecer, informaram os pais, iam informar os pais que o estabelecimento iria encerrar e que providenciassem outros locais. Porque a instituição tinha fragilidades. Foi este o termo que nos foi dito. Entretanto, o SPGL e o Sindicato da Função Pública voltou a convocar, isto é um processo longo, voltou a pedir a intervenção do Ministério do Trabalho, a DGERT, e houve uma reunião agora em abril, onde todas as partes foram convocadas, mas só apareceram, aliás, as técnicas da Segurança Social da Unidade Distrital de Lisboa, a diretora adjunta, eram três técnicas, não estando ninguém do Ministério da Educação, nem da direção, portanto que a direção é omissa, e nós questionámos, porque só tínhamos conhecimento através dos trabalhadores, e foi tudo muito cauteloso. Muito cauteloso. Não, mas não é a Segurança Social.
queríamos perguntas, mas as respostas que nós obtivemos é que não é a Segurança Social que fecha, não é o Ministério que fecha, mas sim a direção. A direção. E vai fechar porquê? Vai fechar porque não tem condições. E a Câmara, por sua vez, não pode fazer obras porque a Segurança Social tem dívidas à Segurança Social. Portanto, isto aqui é insólito, é desresponsabilização total, é o desbaratar e desbaratar dinheiros públicos não fiscalizados. Isto é a questão mais grave, são todas. É os trabalhadores que não conseguem honrar os seus compromissos no final do mês e é, sobretudo, a inércia deste governo e de vários governos. Nesta é flagrante, mas isto acontece a nível de todas as IPSS e misericórdia, onde há financiamento público, não há fiscalização. Dizer só que nós não desistimos e daí porque as crianças, as famílias não têm onde, não há, foi-nos dito nessa reunião, aliás esteve lá o diretor, não a senhora vereadora, que a rede pública não tem vaga. E nós questionamos, mas será que em termos pedagógicos e educativos, nesta altura, ainda não terminamos o ano letivo, transferir as crianças ou mudar as crianças? Falámos das questões, em todas as questões pedagógicas, que não vou aqui elencar para não estar a alongar. Temos essa preocupação com as crianças e também com as famílias, não têm onde deixar, onde colocar, portanto, os seus filhos. A Câmara demitiu-se dessa responsabilidade e os ministérios a mesma coisa. E, em suma, dito isto, estamos neste momento, com incertezas, não sabemos, o sindicato não sabe, os trabalhadores não sabem quando é que chegam lá e veem as instalações encerradas, as famílias não têm onde colocar as crianças, e estamos a falar na Rede Nacional do Pré-Escolar, que estas instituições fazem parte da Rede Nacional do Pré-Escolar. E passo a palavra à Helena. Então, o que é que nós pretendemos com isto? Uma vez que foi identificado que há uma inoperância da parte dos ministérios, quer da Educação, quer do Ministério do Trabalho, que não assumiram a sua responsabilidade junto da instituição, as suas responsabilidades institucionais, permitiram que ao longo dos anos, a Diolinda referiu aqui 2024, como um ano de grande pressão e surgimento de várias outras situações que já se vinham a arrastar em anos anteriores. Verificamos que a instituição não está legitimada desde 2018, que não há eleições. Sabemos que estes órgãos têm conhecimento e nada fazem para resolver a situação. Sabemos que a instituição não dá contas do seu relatório de contas, não presta contas às entidades para a qual que na prática os financia. E, apesar do acompanhamento da tutela, como é que podemos pensar que, tendo conhecimento da situação que se estava a passar, porque o acompanhamento era regular, nada fazem? Permitem que irregularidades e atrás de irregularidades se cometam, sem haver travão. Conhecimento que a própria instituição fica com os descontos dos subsídios de férias, do subsídio de Natal, que não entrega o próprio desconto da empresa, nem do desconto do trabalhador, retém valores indevidamente. A própria Segurança Social sabe isso, nada faz. A instituição continua em gestão, como se nada fosse. Não promove eleições, não está para aí virado, faz o que quer e lhe apetece. E todos têm conhecimento e nada fazem. Resultado dessa inoperância e incompetência. Porque este é um caso que nós devemos denunciar, mas há outros casos em situações semelhantes.
O que é que aconteceu? Leva aqui uma resposta que é essencial para a comunidade, porque, como já aqui referiu o Pedro, não há esta resposta, há poucas respostas do pré-escolar. E então leva a que haja um encerramento compulsivo de uma resposta que é necessária para a população. Que estas 44 crianças que lá estão não têm sítio para ir. Estão no pré-escolar, não estão na creche, no programa da Creche Feliz. É um direito destas crianças à educação. E que estão sem resposta. Nem esperam, aguardam as entidades que finalizem o ano letivo. Os trabalhadores são subordinados a uma direção, têm um contrato com a direção, mas são entidades externas, como a DGEST, a Câmara e a Segurança Social, que convocam uma reunião com legitimidade com os trabalhadores e que as informam que vão cortar os subsídios e que possivelmente a instituição irá encerrar em maio. Os trabalhadores têm ligação a estas entidades e recebem esta notícia quando estavam com 2 meses de salário em atraso. Que continuam a assegurar a resposta a estas crianças, que é fundamental para o seu desenvolvimento. E recebem assim, sem haver uma articulação, nem são informadas da parte da direção, quando poderia muito bem, e a Diolinda aqui frisou, que o Ministério da Tutela tem estatutariamente formas até que poderia contactar com outras instituições e passar os protocolos desta resposta social para outras instituições que pudesse gerir, porque ela é fundamental para a comunidade. Poderia-se manter postos de trabalho, poderia-se manter a resposta para as crianças. E isso foi feito? Não. Daí a nossa preocupação, e vamos continuar a acompanhar estes trabalhadores, mas o grave deste cenário é que, se não se fizer nada, se não se denunciar esta situação, outras instituições que possam estar em situações semelhantes e outras que nós já acompanhamos, que encerramos, com a conivência da tutela. Esta inércia em agir e intervir quando têm todas as ferramentas para o fazer e não o fazem, leva a que atualmente 11 trabalhadores vão para a rua, 2 docentes. Tem uma situação em que há outros 4 trabalhadores que foram obrigados no ano passado a despedir-se com justa causa e ganharam um processo em tribunal em que estão a receber os seus direitos dividido em tranches. Significa que, se a instituição encerrar, estes trabalhadores depois não têm como receber o valor que foi no âmbito da ação que lhes deu razão, receber esta prestação mensal, não é? 2 educadoras também, para além das 4 não docentes, também têm 2 educadoras nesse cenário. Há dívidas que vão surgindo diariamente à instituição, com fornecedores a reclamar essas dívidas que, para executar os valores em dívida, o trabalhador que está na secretaria está quase em autogestão, é que gera esse pagamento e então depois chega ao fim do mês não há dinheiro para pagar aos trabalhadores, porque é penhoras por todo lado. Agora a outra. Isto é uma situação que nós não podemos aceitar, que trabalhadores que assegurem, que se mantenham a assegurar uma resposta que é fundamental, vivem uma situação complicada e com constrangimento para a sua vida pessoal e familiar, que está a fazer as funções que o Estado deve assumir e depois ainda vem dizer que não tem como ir fazendo obras que são necessárias, que decorrem da degradação do edifício, que há aos anos que não têm manutenção, mas que não o podem fazer quando até o equipamento é da Câmara, mas tudo acha que está a acompanhar e a fazer o que tem que fazer
que é absolutamente nada, pronto, perante esta situação, nós achamos que os sindicatos não se deve silenciar um problema gritante até para que se chame, se consciencialize a população e os próprios órgãos que têm que assumir as suas responsabilidades para a qual são emanados da própria regulamentação que emanam e o que está previsto na Constituição da República, que cabe ao Estado assegurar esta resposta. Não podendo, é que pode delegar nas instituições particulares de seguridade social. Neste caso, se a instituição não tem legitimidade para o fazer, tem que arranjar uma solução e não passa pelo encerramento, porque as instituições até têm salas vazias que poderiam ser aproveitadas para outras respostas que são necessárias, como o programa da Creche Feliz, que ainda há muitas crianças que não têm acesso, famílias que não têm acesso, e estão lá completamente fechadas, a degradar-se, né, que é próprio da falta de uso, quando poderia haver ali um investimento. Não sei se a Paula. Não sei se há perguntas que querem fazer, Sim, alguma questão. Sim, Ou não? sim. Não sei como é que preferem. Não sei, queres dizer alguma coisa? Diga. Deixa agora o baixo assinado, tenho também os painéis. Pronto, complementando aquilo que já foi dito até o momento, gostaria só que há pouco a educadora Diolinda referiu que a reunião decorreu da CODGEST com a Segurança Social e com a presença da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Odivelas, a 7 de Abril, foi nas instalações da instituição com os trabalhadores. Com os pais foi no mesmo dia, com diferença de cerca de 1 hora, no pavilhão municipal da Câmara Municipal de Odivelas. Em relação ao que foi dito, é aquilo que expressa tudo o que tem sido, o que tem acontecido na instituição. Nós, trabalhadores, o que sentimos que temos uma direção ausente, que não comunica connosco, temos em dívida, como já foi referido, subsídio, neste momento, subsídio de Natal do ano 2024, o subsídio de férias e o subsídio de Natal do ano 2025, parte do vencimento do mês de março, algumas trabalhadoras, o vencimento do mês de abril de 2026 e sabemos que no final deste mês de maio também irá acrescer o vencimento do mês de maio de 2026. Como também já referi, gostava só de referir que, para além dos trabalhadores, as famílias que têm as suas crianças na nossa instituição têm estado sempre do lado dos trabalhadores, têm colaborado connosco, manifestam a sua preocupação porque gostariam que a instituição se mantivesse em funcionamento, que os seus filhos continuassem a frequentar a nossa instituição, a ter acesso quer à componente educativa, quer à componente social, que pudessem continuar a ser felizes na nossa instituição. Aquilo que a DGEST alegou, e bem como representante da Câmara na reunião do Ministério do Trabalho, é que seremos encerrados por questões de segurança, por dificuldades a nível de manutenção das instalações, sendo que o representante presente da Câmara referia que, como temos dívidas à Segurança Social, à Autoridade Tributária, que não iriam fazer investimento
pronto, apesar de já terem feito no edifício, na parte exterior, algumas intervenções, talvez há 1 ano, 2 anos, mas agora no interior, que é aquilo que está com questões mais urgentes, que não iria fazer. Foi colocado a situação de termos salas fechadas neste momento, que poderiam ser utilizadas para abrir salas, quer do jardim de infância, quer de pré-escolar, quer a sugestão de creche, já que há uma necessidade comum a todo o país e também no nosso concelho. Não houve abertura nesse sentido e sim, continuamos. A indicação foi que a instituição iria encerrar, não sabemos exatamente quando e não temos já mais nenhuma indicação até ao momento do que irá acontecer. Queria só referir também que uma encarregada de educação tomou a iniciativa neste âmbito deste processo todo de realizar um abaixo-assinado para que a instituição se mantenha em funcionamento. Participou nesse abaixo-assinado os pais, encarregados de educação, os trabalhadores, as equipas que nos acompanham da parte da intervenção precoce, com crianças que temos na instituição, com toda a comunidade local, todos participaram e esse abaixo-assinado teve uma participação relevante e todos gostaríamos de manter o Jardim de Infância a funcionar, sim, com condições e assegurando o pagamento dos vencimentos dos trabalhadores e com condições adequadas para todas as nossas crianças. Podemos então. Eu tinha aqui uma questão relativamente ao financiamento. Disseram que o financiamento foi cortado. Portanto, neste momento, qual é o dinheiro de onde é que vem o dinheiro que a instituição neste momento está a gerir? O dinheiro ainda não foi. Este mês, portanto, nós temos conhecimento, nós sindicatos, através de outras instituições, que o financiamento na AMOP, a Associação de Moradores das Patameiras, que é em Odivelas já agora, que é uma instituição que tem 40 anos, já está ao serviço da comunidade há 40 anos, recebe a 19 de maio. Este mês, a nossa dos trabalhadores, era que o bolo viesse, já não ocorresse, mas veio a Segurança Social e o Ministério transferiu a 19 de maio, portanto, este mês. O que é que significou com o financiamento que chegou este mês? Foi pago uma parte da dívida, porque há o acordo de pagamento com a Segurança Social é a 10 anos. Isto é em 2024. Portanto, estamos em 26 e ainda faltam 8 para pagar. É retirado, portanto, há uma parte que a Segurança Social retira logo, outra parte para a autoridade tributária. Houve uma penhora também de uma entidade que nós pensamos que tem a ver com fotocopiadoras, mas isso já retiraram, já não existe, está há muito pouco tempo, já foi paga, e o que sobra é pago aos trabalhadores. E de acordo com o que a Paula acabou de dizer, no dia 19 deste mês, anteontem, foi pago o que restou aos trabalhadores, neste caso aos educadores de infância, foi pago o montante em falta de fevereiro e uma parcela pouca de março, estamos em maio, e foi pago os salários aos trabalhadores não docentes. E o que resta... Mas o financiamento então continua a ser feito pela Este mês de março é porque é sempre reportado referente ao mês anterior. É sempre reportado ao mês anterior.
Portanto, é sempre reportado ao mês anterior. O que estas entidades disseram é que a encerrar Seria- a instituição em maio, não é? Que lhe corte, obviamente, que iam cortar, encerrar, porque se corta o financiamento, não há forma como a instituição possa sobreviver. Porque depois do pagamento das penhoras, aquilo que sobra, por daí o atraso, não é? Exatamente. É pago, vão pagando parte do salário dos trabalhadores. Sem as comparticipações da parte das famílias, é muito pouco significativo para as necessidades da instituição. Já começa a escassear muita coisa, até em termos de alimentação, e esta é uma realidade, que eles têm conhecimento. Por isso, quando houver um corte do financiamento, vai provocar mesmo o encerramento da instituição. Ok. Devido ao corte do financiamento, porque a instituição não tem outros meios de rentabilização para poder financiar toda a estrutura e aquilo que necessita para o seu funcionamento. Uma das razões que referiram para o fecho, não sei, posso... Peço desculpa, diga. posso acrescentar, só ainda na sequência do que a Helena acabou de dizer, agora, esta presente semana, tivemos conhecimento que chegou outra penhora de outra entidade. Portanto, elas vão aparecendo. E vão aparecendo, e depois também há os trabalhadores, naturalmente, que poderão ou não fazer o mesmo com montantes que têm dívida, trabalhadores que já saíram da instituição, que estão noutros locais de trabalho, no caso as educadoras de infância que foram para o ensino público. Eu gostava de perceber que disseram que uma das razões do fecho tem a ver com as condições da instituição, mas mesmo assim há este abaixo assinado para que as instalações continuem abertas. Que obras é que são necessárias fazer? Ou vocês consideram que pode continuar? Qual é o estado da instituição e se é preciso fazer muitas obras? Essa é a minha questão. Assim, as obras são essencialmente no interior do edifício. Neste momento são questões ligadas à manutenção, pelo uso. Como foi referido, é uma instituição com 40 anos de existência, que foi tendo algumas intervenções, mas que nos últimos tempos essas intervenções não se realizam. Tudo o que foi dito, porque é dito que não existe disponibilidade financeira e as entidades têm conhecimento, mas é tudo aquilo que foi dito. É essencialmente a nível das instalações, de manutenção, quer a nível... As questões mais prementes são em relação à casa de banho das crianças e ao nível também da cozinha. Na altura do protesto que vocês fizeram em janeiro, disseram que não tinham qualquer resposta por parte da direção. Desde janeiro até este momento, já houve alguma participação da direção? Falou com vocês? Tentou-se Não. integrar da situação? A direção não comunica com os trabalhadores. Ok. Nem com as entidades. Nada. Sim. A direção não comunica Com não ninguém. responde às entidades, pelo menos foi o que as entidades disseram, que não comunica com as entidades, Menos. não comunica com os trabalhadores, não comunica com ninguém. É certo que já foi sobre a questão que colocou anteriormente. Já tinha sido diagnosticada a necessidade de fazer algumas obras, porque a instituição tem mais de 40 anos, é natural que as instalações sem manutenção que se degradem, não é, com o uso. Mas nós consideramos que o investimento necessário não seria por aí além que impedisse e não precisava de grande investimento para manter a instituição a funcionar. A questão que está aqui tem a ver com o facto de que estas direções são autónomas. Se não resolver a questão da direção para que ela saia, ou se crie condições para que haja outras pessoas a assumir
essa responsabilidade, não é? Como que se proponham a gerir a instituição, e enquanto não houver essa agilização de processo, e estas entidades podem colaborar nesse sentido, a instituição vai ter grandes problemas de continuar a funcionar, porque estando uma direção em funções que na verdade não está legitimada, e se perguntarmos porque é que então o Estado continua a financiar uma entidade que está ilegal, no mínimo estranha, logo daí isto é necessário sim, e nós também consideramos que sim, mas achamos que este não é o grande problema que leva ao encerramento. Na altura que vocês fizeram o processo, nós contactámos a Segurança Social e um dos pontos foi que eles iriam assegurar, caso estas crianças tivessem que sair desta instituição, que fossem integradas noutras instituições. Há opções dentro de Odivelas para que isso aconteça? Não há respostas. Na reunião que nós tivemos na DGEST, estava lá não a senhora vereadora da Educação, porque acho que não renunciou ao mandato, Mandato suspenso. tem o mandato suspenso. Obrigada, Paula. Foi um senhor diretor, não sabemos de quê, mas que disse que, quando nós questionamos, em termos de respostas para as famílias, que na rede do pré-escolar público não existe, neste momento, vaga para as crianças. E nas outras instituições, nas particulares, por exemplo, nós demos nota disso, esta instituição está inserida numa comunidade que não tem grandes recursos, em termos, as mensalidades são de acordo com os rendimentos, portanto não podem ir pagar uma mensalidade que é praticada no privado com fins lucrativos. E PSS, ali à volta, não há vaga neste momento. No final, ainda não estamos, mas estamos quase a finalizar o ano letivo. Não há, portanto, ou seja, essa preocupação também é nossa, é dos trabalhadores e, sobretudo, das famílias. As famílias que não sabem onde é que vão colocar os filhos, não sabem, ninguém sabe onde colocar os filhos, os trabalhadores não sabem quando é que são ressarcidos dos montantes em dívida, os sindicatos não sabemos quando é que os senhores da direção dão as culpas, porque de acordo com, também eu estou peço desculpa pelo termo, já mencionei várias vezes os estatutos das IPSS, quando existe alegadamente má gestão, as direções podem ser civil e criminalmente responsabilizadas. Isto está nos estatutos das IPSS. Portanto, dizer mais, é uma preocupação que os sindicatos têm, é comum, estamos em parceria, estamos em conjunto com os trabalhadores, com a comunidade, mas efetivamente quem tutela está a gerir isto com uma ligeireza e não atua. E não há data de fecho? Não, Sabem que vai fechar, mas não há data. Há fragilidades. Foi o que nos foi dito por parte do Centro Distrital. Esta instituição tem fragilidades. Mas já em janeiro, quando nós os contratámos, eles disseram que haviam irregularidades. Essas irregularidades nunca foram conhecidas. Portanto, estes problemas já duram pelo menos desde Já dura muitos janeiro. anos. 24, estamos em 26. E a maneira airosa entre aspas, apanhou aqui entre aspas, é acharem que vão por outra maneira, não fizeram o que está de acordo com as competências dos vários ministérios, não sabemos porquê, quais os motivos,
e de uma maneira vão agarrar-se às fragilidades que a instituição tem para não poder continuar. Portanto, as fragilidades. Mas, por outro lado, há um contrassenso. A Câmara, que é responsável pelo edifício, é a propriedade do edifício, disse lá, e já nos tinha dito anteriormente, que não pode fazer obras de manutenção porque a instituição tem dívidas à Segurança Social. E nós, por acaso, gostávamos de saber, já pesquisámos, onde é que isso está legislado. Não existe. E a direção entrou em funções quando? Quando iniciou em funções? Sim, quando é que esta direção... Esta instituição está à frente há cerca de 30 anos, À volta pelo disso. menos. Não E está? estes problemas Sim, começaram... há bastante tempo. Sim, já há Pelo menos alguns anos. o presidente da direção tem-se mantido. O Papa teve tanto. Não pode, também não Há pode. cerca de 30 anos. Se foi havendo eleições e desde 2018, que estava previsto, não se chegou a realizar o processo eleitoral e daí a instituição, por não estar, na verdade, está eleita, mas missionária do seu mandato elegível, não é? E que estranhamos que se mantenham a mesma com o financiamento como uma instituição neste Estado. Certo é que inicialmente a instituição tinha uma questão que inviabilizava um pouco as eleições porque no regulamento, que já era muito antigo, os sócios teriam que ser moradores naquele bairro. O bairro foi crescendo, houve um grande desenvolvimento, isso estamos a falar logo a seguir quase ao 25 de Abril e aquilo expandiu, como é óbvio. E esse era um bloqueio, digamos, de que outras pessoas interessadas para se propor para propor uma lista estavam condicionados atendendo a essa questão, que lhe servia os interesses do Sr. Presidente, daí nunca ter feito nenhuma assembleia de forma a alterar o seu regulamento, apesar de os trabalhadores alertarem também à Segurança Social dessa situação que poderia ser uma forma de viabilizar eleições, porque até havia pais que estavam interessados em avançar com uma lista. E a Segurança Social sabia perfeitamente dessa questão, sugeriu até que a direção fizesse essa alteração de forma a viabilizar os processos eleitorais, mas nunca fez. Não. Nunca fez. Para mim? Sim, só para dizer que nós continuamos e não vamos desistir. Não sei se a luz... Não, já. Era a questão da direção de Tá. 2018. Não. Mas pronto, foi esta denúncia que fizemos aqui. Isto é uma irresponsabilidade aqui e de incúria da direção, evidentemente, mas depois também da autarquia e destes dois ministérios. E o que é que isto compromete? Compromete a resposta que é dada a 40 crianças, pelo menos, não é? 54. No momento em que as aprendizagens são tão importantes, são sempre, mas ali que é o começo. E isso depois tem, enfim, tem repercussões no futuro, claramente tem. E, portanto, essa resposta que não está a ser dada, os postos de trabalho destes trabalhadores, docentes e não docentes, e de facto andamos aqui em discursos onde se vai dizendo da importância da valorização da educação, das carreiras das pessoas, mas depois, aliás, temos aqui envolvido um ministério onde temos uma ministra que agora anda muito entretida, e o governo, não é, em tentar aprovar um código de trabalho muito agressivo com os trabalhadores, e de facto está aqui visto que de facto o caminho não é esse, apesar dos discursos, enfim. E é isto, ainda bem que nós estamos por aqui, o movimento sindical está sempre por aqui, está atento, denuncia, já percebi que também conhecem a situação, mas vamos continuar a estar muito atentos, porque de facto o que está aqui é a defesa dos trabalhadores, é a defesa dos postos de trabalho, mas é a defesa do serviço
do serviço que a educação tem que prestar e que de facto não está reconhecido. E obrigado por Queria só aproveitar para te perguntar uma coisa, eu acredito que sim, mas pergunto já se o SPGL vai seguir a posição da FENPROF e também vai aderir à greve geral. Sim, nós vamos ter uma Assembleia Geral de Sócios hoje. Evidentemente que a FENPROF anunciou, até na manifestação da adesão à greve geral, mas a FENPROF é composta por 7 sindicatos. Os 7 sindicatos pronunciaram-se e vão se pronunciar. Nós vamos pronunciar hoje estatutariamente. Fazemos sempre que anunciamos uma greve geral, ou no que anunciamos, não, temos uma Assembleia Geral de Sócios, no sentido de, mas todas as indicações que temos dizem de facto que os sócios, a direção deste sindicato que vai também, como é óbvio. Aliás, o pré-aviso já foi até lançado, mas evidentemente que os sindicatos também têm. E isso vai acontecer hoje na Assembleia Geral de Sócios. Obrigada.